Hoje vamos falar sobre o que? Tilápia, né? Então vamos estar aqui nessa sombra boa aqui, estamos se organizando. Seja muito bem-vindo à live de hoje. Hoje é dia de ver como é que tá os peixinhos aqui, mostrar para vocês ao vivo, né? Se tá com a expectativa boa, se vai continuar crescendo, se cresceu nesses últimos dias, né? Nós fazemos comprar uma balança nova, né? Então, verificação. Aí, as pessoas me pediram essa semana, semana passada, né? Semana passada tem muita dúvida sobre trato, né? Então a gente está fazendo postagem, está tentando mostrar que é muito importante a gente ter essa ciência. A gente não tinha a ciência, vamos falar assim, nem mesmo nós. A gente trabalhava muito com porcentagem. Tem pessoas que trabalham com porcentagem ou com uma tabela, né? Não tem problema nenhum. Não existe certo e errado, mas sempre lembre-se disso, não existe certo e errado. Mas a única coisa que tem que ver é que fique melhor para você entender o comportamento da tilápia, né? Então nós estamos registrando todo o trato de todos os tanques, nós temos balança e vai registrando. Só que a gente está começando a olhar de uma forma um pouquinho diferente. Qual é a correlação, por exemplo, entre quantidade de peixe por metro quadrado versus quantidade de ração por metro quadrado versus o oxigênio do seu tanque, versus areadores, né? Então é uma análise de dados que a gente precisa começar a entender. Por quê? Por exemplo, a tilápia, conforme ela vai crescendo, vou dar um exemplo no caso aqui, a gente tem um limite físico por tanque. O que seria esse limite físico por tanque? Seria exatamente saber quantos gramas por metro quadrado eu posso jogar em cada tanque que não vai estragar a água, tá? Então às vezes o cara fala assim, não, mas eu jogo lá 14 gramas por peixe dia. Eu aqui não consigo jogar 14 gramas por peixe dia, tá? Nas atualidades hoje, porque estragaria a água. Porque para jogar 14 gramas dias, deixa eu ver se eu consigo calcular de cabeça, 14, 6, 7, se vou arredondar para 700, daria 74 vezes 140 quilos, né? Vou dar um exemplo quando você tem uma densidade um pouquinho maior para você entender. Vou pegar o meu menor tanque, ele tem 10 mil tilápia. Se eu tratar 14 gramas, daqui a uns dias, quando ela atingir 600, 700 gramas, ela aceita até 14 gramas de ração um dia, eu estaria tratando 140 quilos. Dividido aí por 650 metros, eu já ia estar tratando 215 quilos por metro. A água não suporta isso. Então quando você adensa mais, você tem que ficar de olho nisso. Não suporta no sentido assim, sem renovação, né? Vai virar uma nhaca a tua água. Você vai perceber que vai aguentar uns dias, mas se o tempo ficar meio chato, se virar, vai faltar oxigênio, você vai se matar colocando areadores, né? Aí você começa a entender o processo, como funciona, tá? Pega as análises lá. Análise. Fazendo por favor. Por que a gente debate isso? Porque na hora de tratar, a gente quer que a tilápia cresce muito. Mas daí, como é que não estourar a conversão, né? Como tentar padronizar no sentido assim, ter informação para passar para você, ou que nem o produtor pediu para mim semana passada foi, Lucas, qual que é o mínimo que eu posso tratar aqui? Porque já está meio adensado demais, já está meio apertado, daí começa a morrer peixe no final, 5, 6, tilápia ali, uma quantidade de 70, 80 mil peixes, né? Não é muito, mas você percebe que começa a morrer todo dia. Aí ele falou, Lucas, o clima não está pesado, não vou investir em areador, né? Então existe a oscilação do oxigênio que acontece. Aí a pessoa fazer o cálculo, você faz por gramas peixe dia, então é mais fácil transformar do que porcentagem, né? Para você ter uma noção, por exemplo assim, esse tanque aqui está dando acho que a média de 10 gramas dia de ração. Foi dado nesses últimos períodos 10 gramas dia. Então se a conversão ficar 1,4, daí você calcula ali, vai dar em torno de que 6, 7 gramas dia peixe teria que crescer. Só que quantos gramas por metro quadrado está acontecendo, né? Então por isso que você tem que entender essa questão. Porque vai ter propriedades que você vai poder tratar 14 gramas por dia e a tua água nem vai estragar, tá? Porque você vai, vamos dar um exemplo. Se você tivesse 5 peixes por metro, né?
vezes 14 gramas, você dá 70, vamos lá, 1000 metros, né? Você está tratando 70 quilos em 1000 metros. Eu estou tratando 140 quilos em 650 metros, né? Quase a metade. Então entende que a água começa a estragar mais fácil, né? Aí por isso que a gente aqui já começa a trabalhar com recirculação, para você começar a entender que nos tanques mais adensados, nós precisamos pegar e tirar um pouco do sólido em suspensão. E uma forma disso, de forma natural, vamos falar assim, sem usar nada de muito tecnológico, é aproveitar o seu decantador, né? O decantador, ele faz automaticamente o processo de sedimentação dos sólidos. Então você abastece ele de um lado, até a água chegar do outro lado já sedimentou os sólidos. E você aproveita a qualidade da água, né? Porque essa água já está pronta, ela já está com a dureza em carbonato, já tem bactérias benéficas, já está tudo ali, né? E você que é produtor de peixe, você entende que as bactérias maléficas sempre vão estar mais disponíveis no fundo, ou seja, na matéria orgânica. Então se você pegar e recalcar a água do seu tanque, o que vai acontecer? Pegando a parte superficial, vai ter fitoplâncton, zooplâncton, vai ter só a parte boa da água. Então, como aqui o core, depois que entrou em recirculação, o nível do decantador não altera praticamente nada, porque sempre está bombando, porque a água que ele começou a bombar, ele começou a voltar, então esse nível do decantador ele fica estável, então ele não vai baixar, né? A não ser que você pegar, por exemplo, e esvaziou um tanque, que é abastecer um tanque, tá? Então existe essa tecnologia, uma tecnologia simples, a gente fala tecnologia, mas na verdade é um manejo um pouco diferenciado, né? Então a gente já está fazendo aqui, nem por exemplo aqui, esses dois tanques aqui de baixo, nós já estamos tratando 160 gramas por metro quadrado. Se a gente não entrar com uma recirculação, né, introduzir a água do decantador para eles, o peixe para de comer, ou seja, vai entrar em equilíbrio. Se você tiver areador suficiente, ele entra em equilíbrio, ele não morre, mas você vai perceber, vou dar um exemplo aqui, tratei 130 kg de ração um dia, tratei 130 kg de ração no outro dia, no terceiro dia ele já não vai comer mais 130 kg, daí você percebe que às vezes com 90 quilos faciais, né, você sacia, na verdade ele não consegue comer mais porque o ambiente ficou ruim. E você vai passar ao redor do tanque e vai sentir um cheiro forte. Amônia, nitrito, um cheiro muito forte, né, que vai ser os nitrogenados. Por que acontece isso? Porque ele não consegue fazer a decomposição, entende? O limite físico do seu tanque, se não renovar a água, se não recircular a água, é esse. Então são tecnologias que estamos aqui para falar para vocês, que a gente está testando, e as suas eficiências, né? E se você tiver uma pergunta, fica à vontade. Não sei se fica o celular não. Tem medo de estragar ele? Vai queimar ele. Então, deixa eu ver, acho que a calculadora não tem mais. Não vai precisar calculadora. Eu preciso de calculadora, gente. Eu não vivo sem calculadora. Você também não pode viver sem calculadora. Não tem como tomar uma decisão sem fazer um cálculo, né? Como é que você vai tomar uma decisão sem fazer um cálculo, né? Então a gente calcula ali 6 a 7 gramas. Imagina se você quer segurar o trato do seu tanque. Como é que você segura o trato sem te dar prejuízo? Você tem que calcular o seguinte: você tem o teu custo fixo dos areadores. Então você tem que calcular isso. Você não pode abrir mão disso, você não pode simplesmente jogar 3 gramas dia na tilápia, que aí você vai manter ela. Aí você calcula assim, não, com 3 gramas dia, ração, estourando 4 gramas dia eu mantenho. Só que daí, cada dia que passa, você tem um custo da energia, então você não manteve, você está tendo prejuízo. Você entende? Então não podemos ter prejuízo, então você tem que tratar um pouquinho a mais, que dê para manter o custo da tua energia, e aí sim vai ter aquele equilíbrio que você tanto quer. Eu quero gastar o mínimo necessário, né, porque está adensado, o peixe está com 1,50 kg, 1,1 kg, e vai demorar mais 14, às vezes 30 dias. Então você segura o trato no sentido assim, vou lá para os 6 gramas dia, né? Aí você vai ver que o peixe vai continuar crescendo e vai conseguir pagar pelo menos a energia. Tá? Esse cálculo você tem que fazer. Se você falar assim, não, eu só não quero que ele emagreça, você vai manter, mas vai ter um consumo muito alto de energia e seria como ele estivesse emagrecendo. Então você não vai perder peso. Vamos lá, o produtor Solzinho está aqui, que não está queimando a careca.
vai manter o peso lá 1,50 kg, mas aí passou 30 dias. Esses 30 dias equivale a quanto? Né? Quanta energia? Né? Quanta energia? A gente consegue fazer esse cálculo aí. Vamos falar 6 gramas dia em 70 mil peixes, 420, vai dar 16, dá 11, vamos calcular a média, 16, vai dar 16 vezes 65, R$116 mais ou menos por dia é o custo de energia nessa fase final, né? 116 vezes 30 dias são 3.480 de energia, né? Então daria 5 centavos de peixe por quilo de peixe por dia, né? Não, por mês, né? Não por dia, senão tá louco, eu vou ficar pobre, não ia nem dar por dia, né? Então imagina o custo naquela propriedade mais ou menos 5 centavos por quilo de peixe, por causa da alta densidade dele, né? Conforme a questão. Então 5 centavos. Então ele precisa crescer pelo menos 5 centavos o teu peixe. Você entende? Não é muita coisa. Mas para você ter essa noção, isso jogando que o clima tá bom, não vai ligar os variadores, mas vai gastar mais energia, a gente sabe disso. Jogando assim as médias assim que aparentemente está dando agora o clima, tá? Então você tem que ter esse cálculo em mão. Quanto energia, quanto me custa? Lucas, eu não sei fazer esse cálculo. Então você vai pegar, calcula o seguinte, faz a somatória dos CVs. Vamos supor, esse tanque de baixo ali está com 7 CV de areadores, né? Tem 3 chafariz de 2 e um DEPA de 1 CV. Qual que é o meu custo fixo dele? Vamos supondo que tem energia, tem sol, está tudo certo. Então você vai fazer 7 vezes 0,7. Aí ele vai te dar um número. No caso aqui deu 4,9. O que significa esse 4,9? Teoricamente, se eu deixar 1 hora todos os aeradores ligados, vai ter um consumo de 4,9 kWh. Certo? Certo. Média ligado, todos eles média ligado, calcula 16 a 18 horas. Eu vou jogar 18 horas. Ou seja, meu custo fixo nesse tanque 4 especificamente é 88 kW média dia. Calculo 65 centavos, tá? Eu não olhei a fatura para ver quanto que está dando hoje, né? Então eu tenho um custo fixo de R$57. Se eu tratar o peixe ou não tratar o peixe, eu tenho esse custo. Você entendeu? R$57 de custo. Se eu dividir por esse tanque que tem 15 mil peixes, ele dá 3 décimos de centavo, né? Vezes 30. Então me custa por mês 11, aquele cálculo estava errado, né? 11 centavos por peixe mês. Antes o outro deu 5. Fiz uma coisa errada aí. Então custa 11 centavos por peixe, vezes 15 mil, né, que tem ali. Ou seja, eu tenho um custo de R$1.720 por mês naquele tanque de energia, na fase final. Só para você entender, isso é a fase final. Imagine que eu estou traduzindo aqui a história do meu amigo lá, que está com o peixe pronto, 1,50 kg, e falou assim, eu não quero forçar, mas não quero ter prejuízo. Como é que eu vou tratar? Então, ó, 1.720 é meu custo fixo, tá? E tem o custo fixo da tilápia para você manter. Então, você vai transformar isso em peixe. Vamos supor 8,50. São 200 kg de peixe. Divide por 15 mil. Dá 13 gramas. Deixa eu ver se está certo isso aqui. 13 gramas. Então o peixe tem que crescer 13 gramas para pagar a conta de energia, né? Então, para você começar a entender esses cálculos, porque você produtor, mesmo você às vezes não se vendo como um empresário, você já é um empresário, querendo ou não. Pelo menos aqui no Paraná demorou, né? Mas agora já tem a nota fiscal eletrônica. Você teve que aprender agora a tirar a nota fiscal eletrônica para entregar teu peixe. Não vai ter Cristo, vamos falar assim, agora não tem mais. E agora está automatizando o sistema. Então, na hora de declaração, você tirou tantas notas, veio tanta entrada e vai ter a saída e depois vai gerar o imposto. Fato. E depende da movimentação no teu Pix, o governo vai saber e vai te falar, entrou esses Pix desses fulano, ciclano aqui e você não tirou nota, o que representa isso aí? Aí vai pedir para você, né? Então você tem que se tornar um empresário e verificar o que está acontecendo na tua propriedade. Mas por que a gente fala tanto a respeito de custo fixo, ração?
para você não se perder. Porque às vezes, vou só manter 1,50 kg, vamos dar um exemplo, eu perco por mês 200 kg de peixe. Então não é mais 1.050, né? Eu perco essas gramas ali por peixe dia, essas gramas por peixe mês, né? Que nem ali deu 200 kg de peixe. Aí você vai perder, cada mês que passa, isso é teórico, né? Porque se chover mais, você gasta muito mais energia. Arredonda ali para 20 gramas. Então, eu tenho 1.050, mantive 1.050, na verdade, no próximo mês você só tem 1.030. Passar mais 30 dias, fora os peixes que vão morrer, né? Tomara que não, né? Mas vamos falar assim, passou mais 30 dias, mesmo mantendo, fora o custo da aração. Eu não estou calculando aqui a aração que você está usando só para manter. Então, manter peixe, como falar o peso fixo, 1.050, é prejuízo. É sempre bom ele estar crescendo um pouquinho. Nem que seja 2 gramas dia, 3 gramas dia e manter baixo isso. Então, Lucas, eu quero só 3 gramas dia. 3 gramas dia é batata. Como é que você vai fazer? Calcula a tua conversão. 3 gramas dia vezes 1,5, né? Só que vai ter o custo ali do peixe, a gente calcula. Então, por isso que, se eu fazer 3 gramas dia vezes 1,5, daria 4,5, né? Mas aí, para você ter o custo de manutenção, o peixe, então você calcula um pouquinho a mais, você joga 1,5 a mais. Então, por isso que a gente fala em torno de 6 gramas dia. Se tratar 6 gramas dia uma ração boa e manter a qualidade de água bonita, tá tranquilo, né? Vocês querem ver como é que tá a qualidade de água? Dá uma olhada, ver se a câmera vai pegar. Ali. E se você tiver uma dúvida, fica à vontade em fazer. E daqui a pouco já vamos fazer rapidinho a biometria para não se estender. O sol está quente também e eu também estou curioso. Então vira aí, cameraman. Mostra a bagunça lá. O calcário quase acabou já. Nosso monte de calcário. A chuva levou tudo embora para os tanques. Mentira, aplicamos, né? Não vai dar para ver, né? Vamos ver se o tanque... Ver se o tanque de cima aqui... Enquanto isso eu posso tomar um chimarrão aqui. Bom, tá água bonita, verde, tá? Graças a Deus engrenou o tanque. Então esse tanque é o tanque 3, só para vocês terem noção. Vem do tanque 1, cai pro tanque 3, passa e vai pro decantador. Do decantador nós estamos circulando. Até travou o rolamento da bomba ontem. Troquei hoje de manhã e já ligamos ela de novo. Lucas, por que você está fazendo isso? Que eu quero mostrar para você, vamos fazer a análise do decantador aqui rapidinho, para você ver que é uma água boa. Às vezes na tua propriedade é muito mais barato você pegar, instalar uma bomba pequena no seu decantador e circular a água, isso que eu quero mostrar para vocês, fazer o teste na sua piscicultura, do que você bombar a água do rio. Você tem que fazer a análise da água do rio. Às vezes a água do rio vai estar pior do que do teu decantador, né? Depende da dimensão, se você seguiu mais ou menos as dimensões dos projetos, o decantador fica ninja, ele recupera a água, né? Só para vocês terem noção, lá no começo a gente chegou a jogar cal no decantador, a gente jogou bioremediador no decantador, a gente jogou calcário no decantador, bem lá no começo, né? Porque ele não estava vingando também, porque o decantador faltava matéria orgânica também, né? Que a gente acabou limpando ele, então faltava as bactérias boas, mas agora que ele engrenou, ele é um salvador, ele é um pulmão, entende? Então por isso que na parte de produção de peixe, se a gente calcular como era antigamente, mudou muito a tecnologia. Daí você fala, nossa, a tecnologia é uma bomba no decantador. Sim, mas o decantador é uma tecnologia, o decantador é o pulmão, né? Para você que não sabe, o decantador é o sedimentador, também conhecido. Ele foi criado para quando eu entregar o peixe, por exemplo. Vou entregar esse peixe aqui. Quando eu largar a água, o problema não é essa água superficial, né? O problema é aquele meio metro final da água, que vem aquela lama, né? Ou seja, vem terra e matéria orgânica da tilápia que ficou estocado aqui nesse tanque. E aí ele vai no decantador, né? Ou conhecido como sedimentador. Depois, depende do ciclo, o tamanho da propriedade, o tamanho do decantador, você seca ele e você tira essa lama, que é um adubo, e aplica nas lavouras, tá? Então, ecologicamente correto, tá? Antigamente, lá pelos seus 13, 14, 15 anos atrás, não lembro quantos anos atrás, quando nós começamos, você pegava, largava no rio e estava tudo certo, tá? Mas a lei mudou e a parte ambiental, essa parte boa que ele acaba
nos trazendo essa tecnologia, corrigindo um pouco essa parte, para mostrar, não, agora você põe decantador. Já que tem um decantador, por que não recircular a água? Ah, vamos fazer o teste, é viável? É, porque uma bombinha, o importante é você ter uma mangueira grossa. A bombinha lá, ela não gasta, ela gasta mais ou menos 2 CV. Ela é um pouco mais forte, mas pelo alecate, pelo amperímetro, a gente mede, gasta como se fosse um areador chafariz. Mas ela economiza quantos areadores durante o dia? Tá? Para vocês entenderem. E quando você trabalha com mais água recirculando, você tira o solo em suspensão, aí você vai fazendo a conta, você vai começando a entender. Peraí, se eu jogo 160 gramas de ração por metro quadrado, mas eu faço uma troca um pouquinho maior, pego e troco para uma água boa, então, peraí, o ambiente fica estável, né? E na última análise, como parou de chover, nós estávamos com problema, vírgula, problema modo de falar, mas quando chove muito, nós não conseguimos estabilizar a água, gasta muito calcário, fica jogando para corrigir os parâmetros da dureza em carbonato. Quer pegar lá a água? Aproveita pegar a água, porque o celular não dá para mexer muito, gente, para fazer análise. Aí fica melhor para não perder tempo. Daí com a chuvarada gasta cal, tudo, e com o uso do decantador, o que acontece? Que nem agora que não deu nada, chuvas muito fortes, só pancadas, do decantador. Né? Não deu muito fortes pancadas, a gente percebeu que a dureza em carbonato começa a subir sozinho. Então a gente parou já de fazer a aplicação de cal, a dureza em carbonato começa a subir sozinho. O que significa isso na prática para você, que é produtor também? Significa que a água está ciclando. Quando a dureza em carbonato sobe sozinho, os bicarbonatos e carbonatos são disponibilizados, é sinal que está ocorrendo exatamente o que a gente quer, a reciclagem. Então ó, as bactérias estão reciclando, está liberando e está tudo certo. Né? E é isso que a gente quer, só para você entender. E com isso a gente beneficia o meio ambiente, a gente está beneficiando o meio ambiente, porque a gente não está mais jogando a água, então a gente está recirculando. Então entrou em como é que eu vou falar, em ciclo, ou em nível, vamos falar, decantador com nível dos tanques, aquela água fica se mantendo e fica se recirculando. Então vamos dizer assim, e se chove um pouquinho, se chove demais é ruim, mas se chove um pouquinho, não usa a água dos rios, não precisa, o sistema praticamente é fechado. Tá? Quando ele não vai ser fechado? Por exemplo, quando você pega, vai ter que esvaziar o tanque. Então, quando você esvazia o tanque, você vai encher mais o decantador. Né? Mas depois você pega a própria água e abastece os tanques. Pelo menos aqui eu faço assim. Não tem coisa melhor que você pegar a água do decantador, quando você, por exemplo, entreguei esse lote de peixe, esvaziei e já recalca a água do decantador. Ela já é inócula, já está inoculada. Né? A água do decantador, também para não esquecer, tem que ser pega na superfície. Então você quer pegar fitoplâncton, zooplâncton, você quer pegar o melhor, tá? Então vai estar mais ou menos nessa profundidade, preferência aquelas bombas que põe em cima de uma boia, para ela pegar só a nata. Não pegar na superfície para não correr o risco de ficar pegando as algas, se gerar alga, né? Então você tem que cuidar um pouco do decantador. Você tem que ver se dá aquela alga verde, então você não vai querer pegar, recalcar a água verde, então você tem que tomar esses cuidados. Você vai sim investir um pouquinho com um bioremediador, mas semanalmente, uma coisinha lá se quiser, tá? Para ajudar o sistema. Mas depois que ele entrou em ciclo, ele funciona meio que sozinho, né? Vamos fazer análise de dureza em carbonato. Vira aí a cana. Isso nem parece água de decantador, eles não vão nem acreditar. Isso é uma água transparente que parece que pegou da torneira. Tem que ir lá filmar. Vocês vão acreditar que isso aqui é uma água de decantador? Sim ou não? Eu não estou acreditando. Ai, ai, as análises vão mostrar. Meu Deus do céu. Um frasquinho novo, ó. Que teteia de decantador. Nossa, dá pra ver até o zooplâncton aqui, ó. Será que a câmera vai pegar? Será que... Não, tem que ver a luz do sol. Agora vai, tenta aproximar. Vai ver uns bichinhos se mexendo ali. Consegue? Ou é muito claro? Bem mais perto. Mas é que tem que ficar no sol. Tá pegando o teu dedo atrás, não dá pra ter teu dedo. Ah, eu consigo ver de olho no olho se mexendo, mas não sei se a câmera... Não. Não. De noite vai dar, com uma lâmpada vai dar. Que daí eles vão florescer e vai melhor. Mas enfim,
Tem o planto e o zooplâncton. O zooplâncton ele dá uns pulos na água e o plâncton ele se movimenta. Então você olha a olho nu. Só para vocês entenderem. Então, vamos fazer análise de dureza em carbonato. É que daí vocês iam ver que não é água de... que não é uma água crua, né? Então vamos lá. 1, 2, 3. Ó, 3. Tá em 3. Se mudar mais um, daí tá meio fraquinho, mas enfim. Tá em 3. Então tá 30 a dureza em carbonato. Tá? Então é uma água muito boa. Não vai baixar a dureza em carbonato, muito pelo contrário, vai manter. Aí amônia, essas coisas, aí a gente não sabe como é que tá. Mas vamos descobrir agora. Isso aqui é nitrito. Por isso que eu falo, você imagina eu jogando essa água de volta no rio e pegando uma água crua. Que prejuízo, né? Então hoje isso aqui é nitrito, tá? Eventualmente alguma coisa tem que dar amônia, nitrito, né? Porque os tanques tem. E se tiver pergunta, fica à vontade em fazer, tá? Já daí depois disso aqui vamos fazer logo a biometria. Vou fazer nesse aqui. 3, 4, 8. Fechou a amônia, vamos ver ali, tranquilo, dá para abastecer um chimarrão. O meu medo é mexer o celular para fazer a biometria, nós temos que jogar lá atrás a... Não, tá bem claro. Pois é, o sinal da... Claro! Não é TIM dessa vez. Depois dá para arriscar mostrar ali. Então nós passa lá para fazer a biometria. Enquanto isso é bebe. Então você viu a dureza em carbonato 30. Você está vendo a amônia aqui. Depois se dá um pico já ia ter ficado vermelhado. Não tem amônia praticamente, não tem nitrito, né? A 0,25, né? Então não tem por que não reaproveitar essa água, tá? Para vocês verem o porquê que às vezes tem propriedades que está jogando a água boa fora e está pegando a água do rio. Por exemplo, fosse uns anos atrás, muitos anos atrás, antes de ter esse conhecimento, eu ia estar jogando essa água boa fora e pegando a água do rio e recalcando. E às vezes você está fazendo isso, porque foi indicado assim, todo mundo fazia assim, tá tudo certo, e trabalhava-se com mais renovação, quanto mais renovação melhor, né? E assim ia. Só que hoje a gente já vê que é praticamente zero renovação, então hoje calcula-se, depende do ano, mas se chove não vai isso, mas se não chove calcula no máximo 1% de renovação, ou seja, 1% que eu vou precisar de água limpa na estrutura para manter nível. 1%. Ou seja, demoraria 100 dias para trocar a água desse tanque. Isso significa 1%, ou seja, ia trocar 1% por dia, né? Mas, depende da época, se chove ou não chove. Que nem agora não está seco, é zero, praticamente 0,02% que você vai precisar para manter nível ali um pouquinho a taxa evaporativa, para você entender, né? Por que eu falo isso? Porque a gente tem que mostrar como a gente está produzindo, né? Porque a parte de licença ambiental, né, nós precisamos mostrar que existe tecnologia simples, fácil de ser implementada e está dando solução ambiental. É isso que a gente tem que mostrar, porque assim às vezes a pessoa, os órgãos responsáveis por gerar lei, essas coisas assim, não sabem disso, não sabem o que está acontecendo na realidade, que é possível isso, né? Ponhar um pouco mais de peixe, fazer a recirculação e poluir menos que uma pessoa, por exemplo, que tem 4 peixes por metro, ela polui muito mais volume de água se ela trabalha com o sistema de troca de água, ou seja, ela pega a água do rio, joga e solta. Alguém perguntou, e no inverno? O que seria o inverno do quê? Inverno do quê? A recirculação. A taxa de renovação diária. Às vezes
para você o inverno é chuva, né? Aqui o inverno para nós é frio, né? No inverno, talvez ou época chuvosa, me corrija se eu não estou te entendendo, mas por exemplo aqui, que eu estava falando, para nós o verão geralmente é chuvoso, tá? A nossa região aqui é chuva, no inverno para vocês chove. Para nós atrapalha o sistema de recirculação quando chove. Então talvez a pergunta é assim, tá Lucas, está chovendo, você renova, usa a recirculação? Não, né? Fica monitorando. Porque daí você vai fazer a análise do decantador, né? A decantação, você vai fazer a análise, a dureza está baixa. Às vezes vai zerar, vai ficar 10, porque tem tanta troca de chuva, tanta chuva entrando, né? Aí não vale a pena você recalcar essa água, porque daí seria como a água do rio. Entendeu? Essa é a questão. Mas que nem agora, já não chove muito, tá? Não sei nem quantos dias faz que não chove, as coisas estão ficando... Quantos dias faz que não chove? Porque as coisas estão ficando meio secas, já estão murchando, dá pra ver? Chuva de verdade, sim, né? Vem as pancadas. Então isso não troca água e aí o sistema funciona. Tá? Então, para mostrar para você. Ah, Lucas, não tenho, pá. Então, analise, vai estudando, pesquise na internet. Sistema RAS, entende? Isso aqui não é eu que inventei. O sistema RAS que trabalha com a recirculação. A única pergunta eu fiz. O que acontece se eu usar esse sistema no tanque escavado? Ele ajuda, melhora, piora? Ele ajuda. Economiza água. Ele ajuda o meio ambiente? Sim. Então a água do rio está passando lá e não estou usando. E nem quero usar. Entendeu? A pessoa que trabalha com recirculação, quando ela começa a ver os resultados, ela não quer mais usar a água do rio. Porque ela percebe exatamente quando você ligou a bomba do rio, abasteceu o seu tanque. Às vezes 7 dias depois, você já vê que, ou 2 dias depois que abasteceu, você já não consegue ver, o peixe já diminui a ingestão, porque deu um choque na água. Aí você vai fazer análise das durezas, carbonato, aí vamos dizer que não tem amônio, tem nitrito, né? Aí você vê que baixou a dureza, aí você vai lá, joga cal, né? E assim não, sistema ali de recirculação. Então, no inverno, quando ficar frio, a gente trabalha também com o sistema de recirculação, se for preciso. Só que daí, talvez o ponto que você queria entender é o seguinte, como é que eu vou usar? Qual porcentagem? A gente trabalha assim, conforme a quantidade de ração por tanque. Então agora está praticamente 24 horas ligado, ou seja, que nós queremos circular mais a água, trocar mais água dos tanques, porque a gente está introduzindo em tanques 160 gramas, 140, 110 gramas, não, está 100 gramas, 105 gramas mais ou menos. Então passou lá dos 80, opa, daí a gente já começa a dar uma recirculada. Só que antigamente, para você entender, a gente ligava a bomba tipo 9 horas da manhã e desligava 3 horas da tarde. Aproveitava o horário de sol lá, as placas solares, né? Para não precisar injetar e pegar de volta, ficar pagando as taxas. Aproveita uma bombinha a mais ligada. Isso. Só que agora daí a gente já começa a entender. Para continuar mantendo o trato, a gente tem que recircular mais. Aí a questão de porcentagem, aí a gente vai estar analisando e testando. Por isso que a gente tem tanque lá de baixo, aqui de cima, né? Daí a gente tem a metragem, tem a quantidade de peixe, quantidade de ração. Aí a gente faz o cálculo da vazão e a gente tem as horas bombadas, vamos falar assim. Daí a gente começa a entender e a gente vai criando um manejo. Que você não vai, por exemplo, alojou o peixinho de 20 gramas, 30 gramas do juvenil e você vai ficar trabalhando com a recirculação. Você nem faz nada, você deixa o tanque meia boca, meio cheio, né? Que nem eu gosto de trabalhar aqui esses tanques fundos ali de 4 metros com porta. Você encheu na metade, você aloja e deixa a água da chuva enchendo. Então é outra coisa que antigamente nós não fazia, né? Voltar uns 12, 14 anos atrás, você não fazia isso. Não, tem que estar o tanque cheio, daí eu vou receber. Não, hoje você já deixa o tanque pela metade e daí já vem, você já joga cal, já joga sal, já faz mais efeito e reza para ficar chovendo, para encher o tanque sozinho, para você nem ligar a bomba, não fazer nada. E é o melhor manejo que tem na fase juvenil, né? Até ele crescer. Daí agora sim, quando o peixe já está aqui, você quanto mais cheio tiver, melhor, por questão de manter qualidade de água. Então veja como muda. Antigamente gastasse muita água do rio, hoje já gasta menos água do rio. Hoje você olha para a chuva. Claro, se não chover, você vai bombando a água, né? Mas tem muitos produtores que eu aconselho e fazem também. Metade do tanque já recebe, claro, desde que tem um lugar para receber, que é o juvenil bater na água e não bater na pedra, né? Tem que ter isso, porque às vezes o tanque é muito fundo e não chega a calha lá e cai nas pedras, aí não vai receber juvenil, né? Mas suponhamos, né, o seu tanque mais ou menos projetado para isso, um lugar que nem aqui, que é meio seco, você, né, joga para lá e dá tudo certo, né? Aí você economiza muito e ajuda o meio ambiente.
Então sempre tem que ter uma correlação o que a gente está fazendo, produzindo e como é que está ficando o ambiente. Então a gente está conseguindo trazer esse equilíbrio, tá? Sendo ambientalmente correto. Tá bom? Só para vocês entenderem aí. Então vamos fazer a biometria. O nitrito mudou um pouquinho. Mas entende? Deixa eu ver o nitrito aí, tô meio cego. 1. Ficou 1 de nitrito, 0,25 de amônio. Meu Deus, 1 de nitrito. Gente, isso não é nada. Manda bala. Vai embora. Então vamos lá, fazer a biometria, senão vai ficar tarde. A mulher reclama que eu sou muito conversador. Balança nó. Se tiver mais perguntas, fica à vontade em fazer. E aí vamos rezar para não cair o sinal. Vamos passar para lá, que lá acho que funciona. Eu vou... Vou levantar para ver a água aqui. Dá para ver que é transparente? Como é que tá de sinal? Então vem mais perto. Filma a mão ali que daí vai dar para ver bem certinho. Ó, não tá até tomar essa água, de tão transparente que tá. Então não, vai fazer só bem pro tanque, não vai fazer mal, tá? Lembrando isso. Por que você está fazendo? Porque a gente já está aqui tratando 700 kg em 5.000 metros quadrados. Aí não estou com calculadora, não lembro se dá 100 e... Não, lá. Não é que eu joguei a última vez, era lá? Lá. Ainda sentei ali na frente. É, Tigrão tomando banho, né? Tigrão, se tu espantou os peixes maior, vai apanhar, né? Então vamos ver se a gente consegue. Os vereadores aqui estão desligados porque a gente está fazendo a live, senão a gente, para não dar tanto eco aqui, né? Aí uma coisa você já percebeu, produtor também, né? Você já percebeu, quanto mais aração você trata, o oxigênio some mais rápido, né? Então chega o final do dia, 4 horas da tarde, você já percebe que o oxigênio começa a cair, né? Então você já é esperto, né? Então aqui a gente tem automação, né? Que é a sonda que faz a leitura e vai ligando para nós. Mas nós temos o controle de desligar se quiser, né? Então só para você entender ali o sistema aí, que é muito importante, que mudou o jogo, vamos falar assim, mudou a forma de ver as coisas, de calcular as coisas e ter segurança para apanhar mais peixe por metro, né? Às vezes você não quer apanhar mais peixe por metro, mas achar os gargalos, né? Então semana passada instalamos uma sonda num cliente, né? Cliente amigo lá, e a primeira coisa que ele viu é o seguinte: 6 horas da tarde já estava tudo ligado os variadores. Ele falou, poxa vida, né? Vamos falar assim, poxa vida, eu ia ligar às 8, né? Às vezes você tem um time, liga às 8, né? E às vezes também acontece, poxa vida, o time desliga às 9 da manhã e às 6 horas da manhã já está desligando os areadores. Aqui o que mais acontece é chegar de manhã e ter areador desligado, não fica tudo isso aqui ligado, né? Você vai ver tanque ali, às vezes fica só 2 roncando, e você vai ver o oxigênio já está em 4, né? Aí depois do trato, sim, né? Como a gente trata 6 e pouquinho, aí 7 horas, daí você vai vir, nossa, tá tudo ligado. Não, mas é porque a gente tratou os peixes, tá? Então para você entender. Então a automação, né? Ou seja, o controlador automático dos vereadores, não tem como escapar disso. Eu falo do produtor para produtor, tá? Não vai ter como. É a mesma coisa um aviário, você querer que controlar a temperatura por você entrar lá dentro e olhar pro frango. Ô, o frango tá espalhado, então tá com calor, vou ligar mais o exaustor. O frango tá juntinho, vou desligar o exaustor. Aí o piscicultor olha assim, não, o peixe está perto do areador, preciso colocar mais um. O prejuízo já foi de 7 a 14 dias atrás. Então não tem como dar uma conversão alimentar
Por isso que você não vai acreditar, por exemplo, o produtor tendo 1,28 conversão alimentar, eu acho que estava com média 1,1 kg. Né? Então imagina 1,28 com média 1,1 kg. Isso é fantástico. Né? Mas como ele conseguiu? Ele tem monitoramento do oxigênio, ele tem a sonda lá trabalhando para ele. Então o que aconteceu? Chegou o final do lote, o monitoramento mostrou, quando ele tentava tratar demais o peixe, o oxigênio sumia. Aí ele não queria pôr mais aerador, e daí ele pediu, daí eu falei, segura o trato, entendeu? Aí você vê que não estourou a conversão, mas pelo contrário, melhorou a conversão. E como seria antes ter essa tecnologia? Só coração, o peixe tem que comer, só que daí de repente ia estourar a conversão. Então ele provou para mim que é possível produzir uma tilápia média de 1,1 kg a 1,28 conversão alimentar. Você entende isso? Então é mais natural, vai acontecer, mas por causa do uso da tecnologia. Tá? Então ela não só monitora o oxigênio, ela vai te dizer quanto tratar para o seu peixe, para o seu tanque, e sem estourar a conversão alimentar. Tá bom? Fica a dica aí. Ai. Opa! O que vocês acham da minha dança da tarafa? Avelino, isso vai me doer as costas de novo. Da biometria oficial a gente faz na quarta-feira, tá? De todos os tanques. Vai entrar aí. Avelino. Puxando tudo pro fundo. Ih, acho que não vai dar a média, não. Ai, ai. É para dar 720 a média. Olha, tem um sem boca. Ah não, tá. Tem boquinha, certo. Ih. Então é para dar 720. Não sei. Acho que não vai chegar não, tem bastante pequeno. O tigrinho espantoso, grande, ficou só as pequenas. Grande fica aí, senão você... Essa balança vai dizer pra nós. Jesus. Vou pegar o celular lá pro cavalo. Tá, corre lá. Se ficar mais ou menos aí pra cá, você vai aparecer. Então tá bom. Ih. Acho que só engordaram, mano. Não engordaram nada. Tchê. Se tudo tivesse desse tamanho aqui. Calma, 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 que já... 1 quilo. Ligeiro que eles vão fritar no sol. Ah, Afonso, se tivesse... A maior cagada que o Lucas fez nesse lote aqui. 1 quilo. Consegue ver? 1 quilo. O que ele tá falando? A maior cagada que o Lucas fez nesse lote não tem classificado. Aí tem esses pequenos aí de 400, 500 gramas. Vamos lá. Esses aqui, ó. 3, 4, 5, 7, 9. Ó. Esse é o lucro, tio. Meu Deus. Vou pôr junto. 10, 12, 14, 16. Doido. Esse aqui vai virar um frito. 18. 20. Acho que eu vou pesar 20. Nós tínhamos que separar as maiores para fazer um frito mesmo. Ó, a balança nova. 13,5, descontando 2 kg. 20 peixes. Ixi, tinha que dar um balde rápido lá.
Gira onde que mora os peixes. 13,5, 20 peixes. Esse aqui. Nossa. É 1 quilo. Vou separar os maiores aqui. E a gente já faz um frito. Calma. Senão judia muito os peixinhos. É louco. Aqui é um grandão. Fazemos uns fritos. Aí, 1. Calma. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, nossa, 18, 22, 24. Esqueci da... Tem que ver se estamos ao vivo ainda. 18, vai dar 16,4, 24. 16,4, 24 quilos. Certo? 424. Hã? 16 quilos e 424 É. É. Rapaz, isso aqui tem que dar quase mais que 1 quilo. Isso aqui é... Acho que essa balança só marca 1 quilo. Não, acho que isso aqui tá esquisito. Não, olha só. Sei lá. Xuxo, gente, xuxo. Acho que é xuxo. Ah, bem lembrado. Não, mas dá desânimo pesar um pequeno. Não me desanima. Deixa eu ver se tá funcionando. Não, tá funcionando. Pequeno 500 gramas, como eu falei. Xuxo! Ai, mas tem umas bonitas aí. Vai dar um frito legal. Sei não. É meio quente. As maiores geralmente morre, né? Por isso tem que ficar com as maiores, porque se morrer uma pequena a gente não fica triste. Se morrer uma grandona, daí a gente fica triste, estoura a conversão. Essa dá pra ficar. Essa aqui nós temos que tirar do sol. Ai, ai. Já fez a média? Vamos lá na sombra que o sol tá cozinhando. O Eloy escreveu, tô chegando. Hã? O Eloy escreveu, tô chegando. Tá chegando? Então vamos lá na sombra rapidinho. Aí vamos passar os dados, daí já dá pra zerar a live. Porque a testa tá cozinhando. O peixe já tá fritando nesse sol aí, pelo amor de Deus. Sombra, sombra, sombra. Tá meio escasso. Chegou a fazer a conta?
Ó, não deu 16. 16.500. E Ah, tá ali, não é? 13.500. Ah, não, vai dar certo. 3. Aí vai bater 29 dividido por 44. Não cresceu nada o peixe. Pode por aí. Os de 1 quilo não estão aparecendo. A balança só está pesando 1 quilo, né? Então, ali é 650, 660, né? 29 quilos dividido por 44 peixes, 659, né? Aí se você lembrar, não a última, a penúltima biometria deu baixo também. Então geralmente cada 14 dias você vai pegar uma bem alta e uma bem baixa, tá? Isso é normal. Por isso que eu gostava sempre de fazer a cada 28, 30 dias, tá? Então se você faz cada 14 dias ou cada 7 dias você vai pegando. Na quarta-feira, quando a biometria oficial, né, como a gente já pega ele como referência aqui, aí a gente joga a trafa desse outro lado aqui. Porque ali o peixe já está maior, a gente sabe. E vocês viram que tem bastante peixe pequeno na parte para cá. Mas aí para lá já não tem mais tanto esse peixe de 500 gramas, né? Aí sobe a biometria de novo. Daí a oficial vai ser quarta-feira. Por que você não joga hoje a tarafa lá? Porque daí é muito peixe para canhar. Não dá. Aí é muito peixe para canhar. Assim já tem uns par de peixe para canhar ali, né? Então a cagada que o Lucas fez, não ter classificado, né? Então quando tirou lá do tanque, lá de baixo, lá, devia ter uma classificadora, né? Gastado esse tempo, ter trazido ali e jogar o peixe na classificadora, né? Essa seria a melhor coisa que o Lucas podia ter feito, né? Mas, se vocês lembram, era aquela correria, tanque recém-feito e o negócio precisava liberar, e não conseguia a gente e fomos empurrando com a barriga. Só que hoje a gente vai pagar o preço por isso. Então, vamos assim, eu sou culpado dos resultados que vai aparecer ali. Então, o que geralmente acontece? Mas geralmente esse pequeno, você viu, esse magro, ele não consegue crescer. Você vê que ele é magro. Aí o peixe, por exemplo, assim, estamos jogando 10 gramas dia por peixe, não é verdade, porque o peixe magro não consegue pegar essa ração. E às vezes o peixe que você está vendo de 1 quilo já está comendo 15 gramas por dia. E o peixe magro sim. E aí vai dando toda essa disparidade e vai chegar lá esse peixe. Se tu pegar a última biometria, estava acho que com 800 gramas, peixe maior, né? Lá deu 900, mas aqui não. Deu menos. Lá sim, lá já deu maior. Aí para você entender. Então o peixe grande está crescendo, beleza, está seguindo a lógica, né? E o peixe refugo não. E esse que ficou refugo, ele é um leitão que quem trabalha com leitão ou pintinho entende. Depois que refugou, não vai mais. Ele só atrapalha. Então vai ser um Cristo levar ele a 700 gramas. Vocês vão ver que para o menor chegar a 700 gramas é um tremor. Tá atrás lá, não tá. Quase deu vídeo cacetada, mas só eu ia ver, vocês não iam ver, né? Aí por que eu falo isso? Eu falo para vocês não cometerem esse mesmo erro. Classifica. Que esse de 500 gramas não é que vai dar prejuízo, mas atrapalha muito. Se for tirar, na quarta-feira eu vou tirar, talvez eu fazer um vídeo mostrando, vou tirar os 20% dos refugos, você vai ver que a média de repente já está 800 gramas. Entendeu? Só para vocês entenderem o prejuízo que causa o consumo de oxigênio, né? Graças a Deus não vi desova ainda. Graças a Deus, né? Aí ainda dá desova ali, meu filho. Aí você vem ganhar diga. Quanto maior a frequência diária de trato, maior a uniformidade do lote? Existe uma lógica. Por exemplo, tudo depende, são animais, não são máquinas, então você tem que entender. No meu caso aqui especificamente, é um peixe que refugou lá no berçário. Ele está refugado, então ele acabou se atrofiando. Ele não vai mais recuperar, ele não consegue mais alcançar.
Porque nós estamos falando de 100% do peso. Nós temos tilápia de 1 kg e tem tilápia de 500 gramas. Jamais vai conseguir. Mas o que faz, e cada vez vai desparelhar mais, porque por mais que aumente a ração, a tilápia de 1 kg vai comer mais. Ela vai comer 15 gramas a dia. Se nós abrir o bucho delas ali, vamos abrir uma só para vocês verem, deve estar uma... E pesar a ração, Jesus amado. E daí tu vai abrir aquela magra, 500 gramas, vai ter às vezes 5 grãozinhos de ração, né? Mesmo tratando forçado, um trato só por dia, né? Você não consegue emparelhar, porque ela vai ganhar e a tá refugada, eu falo assim, é como vocês entenderem, sabe, um bezerro que deu diarreia, um pintinho que ficou doente, um porco leitão que deu diarreia, ele não vai mais para frente, né? Então a tilápia tem esse mesmo desafio. Se refugou, você classifica e vai para a farinheira, tá? É isso que você deve fazer. Já estou dando a minha opinião. Porque não dá para você ficar perdendo tempo. Você não perde só tempo, você perde dinheiro. Que nem eu estou tentando mostrar ali para vocês o seguinte: quanto dinheiro eu estou perdendo por não ter classificado? Ah, mas aí você ia jogar fora 20% lá do berçário. Daí vamos calcular. Meu Deus, já é 1,14. Vocês conversam demais, gente. Vocês têm que conversar menos. Vamos falar 30% vezes 65. São 20 mil peixes. 5 vezes 30%. 19.500. Vamos dizer 57 gramas de média. Eu ia ter que jogar fora 1.000 kg de peixe, de biomassa na época, tá? Então eu ia ter 45 mil peixes, mas eu ia ter 45 mil peixes com ponteira. Ele já ia estar com média 900 gramas brincando, se eu tivesse classificado e jogado fora. Então, na época eu ia ter perdido 1.000 e poucos quilos de peixe. Seria 20 mil, eu paguei... quantos centavos deu? Vou jogar 50 centavos. 10 mil reais. Tá? Então vamos dizer, se eu tivesse classificado, eu ia ter perdido 10 mil reais. Vocês acham que quanto dinheiro eu vou perder por não ter classificado? Essa conta vocês têm que fazer, né? Isso que eu quero mostrar para vocês. Sim, o Lucas faz cagada também, o Lucas faz caca, né? Mas aí eu gosto de mostrar os números para vocês não cometer o mesmo que ele. Porque assim, dá dó, né, ir para farinheira, ir para decantador, né? Você tem que dar um jeito com aquilo lá, ou num buraco, você tem que sumir com aquilo aí. Só que, aí você calcula em valor, daria 10 mil reais. E agora? Quanto que é o meu custo fixo aqui, né? Mais ou menos meu custo fixo aqui. R$10 mil de energia, mais ou menos esse tanque aqui vai dar mais ou menos, chutando assim bem por cima. Então se eu atrasar o lote em 30 dias, sem falar conversão, eu já gastei aqueles 10 mil reais que eu queria economizar, que eu achei que ia ter prejuízo em se desfazer. E daí em 30 dias atrasando o lote, e sem calcular, né, se eu atrasar 30 dias o lote, a outra questão, né, a questão de fluxo de caixa por ano. Então 30 dias mais 30 dias, 2 lotes, já perdeu 60 e vira aquele escarcel. Porque daí o que ia acontecer? Vamos tirar 20, 30%. Tem que me lembrar na quarta-feira, né? Tem que ter esse tempo. Quarta-feira, lembrar disso, de separar, classificar 20, 30%, tirar 30% dos menores, fazer a biometria com eles, todo mundo junto e sem eles. Aí dá para criar um número e mandar para vocês. Provavelmente ia dar 900 gramas de média, quase. Daí vocês iam acontecer, final de fevereiro ele está entregando. Daí foi alojado em setembro, final de agosto, então. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Final de fevereiro entregando peixe com 1 kg. 1 kg e 100 ainda. Ele está com 900, consegue pôr ainda 200 gramas tranquilo até final de fevereiro. Você entendeu o prejuízo? Ia estar com média 1,1 kg. Ia ter menos densidade e tal, mas a conversão vai estourar por causa do pequeno. O pequeno não cresce, o pequeno estoura a conversão. Ele emagrece, então depois vai ser provavelmente descontado esse peixe, não vai gerar valor, entende? Não vai dar valor de mercado, porque o frigorífico vai olhar esse peixe 500 gramas, mas não tem filé, então vai dar prejuízo para nós igual, entendeu? Só para vocês entenderem a questões
de atitudes tomadas lá atrás, você vai colher o fruto aqui. Né? Mas esses pequenos que foram descartados, eles não poderiam ser jogados em outro tanque? Não, ele era refúgio. No caso ali, esse peixe pequeno estava dando 20 gramas. E o maior estava dando uns 90 gramas. Então, essa amplitude não pode ter, não pode existir. O 20 gramas ele não conseguiu comer, não vai. Você tem que, se você transferir para um outro tanque, é um tanque de refúgio. Já aconteceu aqui com nós, e é um peixe que não passa 700 gramas. Você trata, ele não vai passar de 700 gramas. Ele vai ganhar 50 gramas a mês, estourando 100 gramas a mês. É um peixe que não estoura a conversão. Porque ele é um refúgio. Né? Depois que ele ficou doente, depois que ele refugou, você não recupera mais. Né? É que nem você talvez já pegou o Covid, você sabe que muitas vezes causou sequelas em você e falar, putz, antes do Covid consegui, depois não consigo mais. Não que você não consiga se recuperar, né? Nós ser humanos sim, mas teria que mudar talvez exercícios para tentar recuperar o que você já era. Então na tilápia a gente não vai tentar recuperar ela, né? Então a gente não vai fazer exercício com elas, né? A viabilidade econômica é zero, né? Mas só para você começar a entender e tomar melhores decisões na sua piscicultura, vendo os erros que eu estou cometendo, não comete na sua piscicultura. Essa é a ideia do canal. Mostrar o que dá certo, o que dá errado, o que dá muito errado, mostrar, ó, sai caro, vai sair caro, né? Talvez até o final do lote, se calcular, de repente cause um prejuízo de 50 mil reais. E você não queria perder 10 mil. Entende? É muito, você perdendo 5 vezes mais. Então, muitas vezes você tem que cortar o mal pela raiz, que é muito melhor. Tá? Se tiver mais perguntas, fica à vontade em fazer. E na nossa igreja nós sempre todo ano tem um ano, né? Ano passado era o ano de plantio e esse ano é o ano da colheita. Aí o que veio para mim é o seguinte, mas o que eu vou colher esse ano? Né? O que a gente espera colher esse ano? E não tem você que plantou 2025, você vai colher. Vou dar um exemplo. Eu plantei aqui uma desuniformidade de juvenil e não tem como eu colher um lote ponteira, o seu melhor, como é que se diz? Meu melhor lote de todos os tempos. Porque eu plantei, já não plantei direito, já plantei com uma semente ruim, então vou colher meia boca. Né? E isso mostra para todo o ciclo da vida, né? Por exemplo, em toda a área da sua vida. Se você cuidar bem das pessoas que estão perto de você esse ano, você vai colher ano que vem algo maior ou no próximo mês e assim sucessivamente. A gente percebe isso. Então trazendo para você, né, essa parte. Não tem como você esperar que esse ano seja algo extraordinário se você não plantou nada em 2025, ficou reclamando e não agindo, não se movimentando em si. Então não existe um milagre, nesse tipo de milagre. O que mais mostra hoje, o resultado que acontece hoje na sua vida é porque você plantou lá atrás. Pode ser bom ou pode ser ruim. Então fica a dica, mas pô, eu queria uma vida um pouco diferente, eu queria não ser uma pessoa diferente, queria ser igual ao fulano, ciclano. Só que para você chegar lá, você vai ter que tomar uma atitude diferente, igual a pessoa que você se espelhe. Né? Então não tem como. Vou dar um exemplo para vocês. Choquei, mano. Pelo amor de Deus. Isso bate na testa aqui, só esses raiozinhos aqui. Eu queria ser que nem... Vou jogar... Vou contar uma piada, né? Melhor falar assim. Eu queria ser que nem o Lucas, pega, liga a câmera, faz live, tá ao vivo, responde, xinga, fala né, então, fica falando um monte de coisa. Não tem medo de mostrar quando as coisas dão errado. Eu queria ser parecido com ele ou ter essa coragem. Comece. Então, por exemplo, se você quer ou ser melhor que eu espero que as pessoas olhem para mim e sejam melhores que eu, né? Desfrute mais no sentido de compartilhamento do que eu, né? Consigam compartilhar ou ter a linguagem que as pessoas consigam entender. Hoje o maior desafio meu é passar para você que está atrás desse celular me assistindo esse vídeo e entender o seguinte: o que eu falei e o que você ouviu são as mesmas coisas?
Essa é a questão. Então, um desafio maior. E às vezes você vai ter essa linguagem. Mas você vai ter que começar a fazer que nem eu. Começar a fazer postando vídeos. Fica sem jeito, né? Tem que resgatar o primeiro vídeo lá embaixo, mas dá uma preguiça. Mas tem que fazer a repostagem. Né? Acho que é para as pessoas entenderem, o Lucas não era assim. Você entende? Eu não era assim, não tinha essa facilidade de sentar e começar a falar e conversar e tentar ajudar as pessoas que estão acompanhando esse vídeo. E passando, ó, deu ruim aqui, a cagada que eu fiz foi aqui, ó, tive que fazer a circulação porque é mais barato, ambientalmente é mais correto também, então agrega valor em todo o ecossistema. Lembra que eu falei, era assim, você vai plantar o que você colhe. Se eu poluir muito a natureza, amanhã depois não consigo mais usufruir da natureza. Essa é a questão que você tem que entender. Vai acontecer. Então o melhor é eu ser ambientalmente correto, reaproveitar, trazendo novas ideias, mostrando que é funcional para você. Por isso, se você quiser, só começa. Eu falo assim, já dou uma dica, começa um vídeo por dia no Feeds e um no Story. E vai. E o resto vai se acontecendo. Diga. Estou com um lote de 6 a 10 centímetros e outro de 2 a 3 centímetros no mesmo tanto. Será que vou ter problema mais para frente? 6 a quanto? 6 a 10 e 2 a 3. 6 a 10. Mas por que aconteceu isso? Não fechou? Repôs, né? Reposição de lote às vezes acontece. O que mais dá cagadas que eu acompanhei, né? Não sei como é que é, se é o teu caso é esse, mas a maior cagada que geralmente acontece veio às vezes uma descarga de um alivino e daí deu uma mortalidade e o produtor de alivino dá uma reposição, daí você não tem o mesmo tamanho de peixe e o menor. Vai dar disparidade, só que ele ainda não é refúgio. É isso que vocês têm que entender. Vai disparelhar, né? Disparelhou. Não é que disparelhou, você já põe o tamanho diferente. E daí depende da densidade, você vai conseguir tratar e tá tudo certo, né? Entendeu? Aqui não, aqui o problema é que eu ponhei refúgio. Esse é o problema. Imagine que você tivesse alojado um peixe, teu peixe estivesse já com mais peso ainda, maior, aí fosse adicionar uma larva, né? Aí começa a dar uma discrepância muito grande, mas não é que vai ficar para trás aquela larva, aquele alivino, assim. O problema é que você não vai conseguir tratar ele, né? A agrometria de aeração, todo esse processo. Não é muito legal fazer isso. O ideal é sempre ter o mais próximo possível, né? Então classificado, bonitinho, para ficar melhor, tá? Aí você já sabe que assim, tendências lógicas, teóricas, é que não vai ser o teu melhor lote. O melhor lote é aquele que a uniformidade é a máxima possível, entendeu? Essa é a melhor lote. Falar em gramas aqui, a gente é acostumado a falar em gramas, não em centímetros, tá? Veio um juvenil de 50 gramas. Aí você pega ele, vê ali e olha, um igualzinho ao outro, ó, classificado, filé da mandioca. Não tem tipo de 10 gramas e não tem de 70 gramas no meio. É mais ou menos assim, 40 a 60. Pouca amplitude, ou seja, pouca diferença. Vai ser um lote ponteiro. Tá? Para você entender ali. Acho que eu respondi a pergunta dele. Se tiver mais perguntas, só para finalizar a live. Então lembrando, né? Lucas, é um ano da colheita para você e para mim é também ano da colheita? Não sei. Às vezes pode ser que não, às vezes pode ser um ano de plantio, pode ser um ano de desfrute, né? Não pense que quando é para um é para você. Lucas, como eu vou descobrir? É uma forma muito simples, só conversar com quem manda, né? Que é Deus. Ele vai te trazer a mensagem para você e vai te alinhar ao seu propósito aqui na Terra. Então a gente sempre coloca em oração, abençoando a todos que nos acompanham no Instagram, que adquirem também nossos equipamentos, né, nossos produtos em si. Sempre abençoamos, né? Porque a gente entende que não é só uma venda. A gente sabe que vai mudar a piscicultura. Por exemplo, nem a automação. Vocês vão ver eu ficar falando, Lucas quer vender. Não, eu não quero vender. Se fosse para vender, e achar outro produto, achar outra coisa. Mas é tão essencial na piscicultura que a pessoa só consegue enxergar quando é posto, né? Que nem aconteceu, né? Foi instalado no produtor e a primeira coisa que viu, já perdia 2 horas do peixe, 2 horas o peixe sofrendo,
meu Deus, né? E assim vai, é uma coisa que você só vai perceber depois que instalou a tecnologia. É a mesma coisa nós antigamente, né? Quando não tinha areador, nosso primeiro lote não existia areador. Aí o peixe boquejava para cima, você fazia o quê? Falava, ixi, tá feio a água. Mas não tinha areador para ligar, não fazia nada. Só rezava para não morrer. Você entende? E na época eu achava que tá tudo certo. Aí veio, né? Ai, esqueci o nome dele. Oh, meu Deus, cabeça de abóbora. Segunda-feira. Aí veio, né? Enfim, veio o cara que nos dava um pouco assistência, vendia aração, né? Daí ele falou, não, põe areador, você vai resolver o problema. Daí a gente ficou meio assim, né? Imagina, põe areador, vai gastar energia. Então tá, vamos ponhar então, né? Decidi ponhar um. Aí a gente colocou esse um areador, no segundo dia o peixe já veio comer com, nossa, todo diferente. Ele falou, nossa. Fala, realmente não tem como produzir sem areador. Você entende isso? Então o sistema de automação, né, de controle dos areadores, a leitura do oxigênio, enquanto você não tiver, você não vai entender. Da mesma forma que nós entendíamos porque precisava de areador. Da mesma forma que às vezes você não entendia como precisava do areador. Daí agora essa tecnologia nova, a gente fala nova, que está vindo, é a mesma coisa. Você só vai entender na hora que você colocar na sua piscicultura. Enquanto você não colocar, você não vai entender. Para você já está tudo bem, né? Só que lembre-se, o que você plantar hoje, você colhe amanhã. Se você não atualizar a sua piscicultura com tecnologias, amanhã você vai colher o quê? Frustrações, morte sua financeira, morte de tilápia. Daí você fala, meu Deus do céu, se eu tivesse colocado, eu ia ter resolvido isso aqui, eu ia saber sobre isso, né? Entende como a gente fala, tem que plantar, sempre tem que investir. A agricultura mostra, os caras não param de investir. Pelo amor de Deus, na agricultura, se você parar, eles não param de investir. Conversa com o agricultor se ele para, se ele tem aquela PS8 antiga lá, plantando. Como é que é a parte de passar veneno, como é que mudou, como é, nossa, é tudo GPS, tecnologia, introdução de veneno conforme o mapeamento. Imagina se eu tivesse parado, não para ainda. Eu estou tão por fora, mas o que eu acompanho um pouco, né? Então não parou. E a piscicultura? Tá bom, assim que a gente produzir, tá dando certo. Sim, tá dando certo. Até quando vai dar certo? Aí depois quando não dá mais certo, agora, o que eu vou fazer? Não está dando mais certo, daí agora não tem mais dinheiro, está tudo perdido. Tem um monte de dívida no banco, tem uma dívida na distribuidora, placa solar não dá conta, né? O que eu vou fazer agora? Daí vai vender a piscicultura, daí vai o outro cara que investiu na piscicultura e compra a tua piscicultura, daí você fica frustrado, né? E você não entende como é que o outro consegue ter dinheiro para comprar a sua piscicultura. Né? É a mesma coisa a agricultura. Por que tem pessoas que conseguem comprar áreas e terras, né? Vai comprando, porque ela investiu, ela não parou, entendeu? Essa reflexão é para você entender que nós não temos como parar. Você está no ramo, você vai ter que investir todo ano uma coisa. É muito mais fácil você investir todo ano uma coisa, se planejar, não, isso aqui ó, vai economizar energia, isso aqui realmente vai melhorar a conversão alimentar, consigo saber quanto tratar para o peixe, já consigo entender, vale a pena. Um areador a mais, ou põe alarme, põe um gerador, só que você tem que lembrar, se parar de investir, você vai colher em poucos anos. Continuando a investir sempre vai te dar fôlego e sempre vai continuar. Lucas, mas é uma merda, sempre tem que ficar investindo. Sim, a vida é assim. Você já parou de investir em você? Se você parar de investir em você, você morre. Você não tem que comer todo dia, você não troca de roupa, você não, às vezes não compra um carro, né? Ou sonha com um carro. Como é que sai? Você para de investir? Eu quero mais contato com Deus, quero me aproximar de Deus. Você tem que investir também, investir em oração, investir lendo a Bíblia, procurando Ele, você tem que investir. A vida é um investimento, lembre-se disso, a vida sempre vai ser um investimento. Pessoas que param de investir, acabam morindo, de todas as formas, psicologicamente, financeiramente, tá bom? Então espero que fique aí essa dica aí para vocês, muito importante. Não pare de investir na vida de vocês, na piscicultura de vocês, no negócio de vocês, né? Não quer dizer que você precisa ficar preso ao negócio de vocês. Investir
Às vezes você fala assim, não quero produzir peixe para o resto da minha vida. Então você tem que investir em outro negócio similar ou algo que você domine, né, para depois largar a piscicultura. E ainda assim, se você deixar a piscicultura, quanto mais atualizada ela, mais fácil de vender ela futuramente, mais valor agregado e mais lucro ela vai te dar no final, né? Tá bom? Um grande abraço a vocês, que Deus abençoe você e a sua família e até a próxima.